Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, programa emergencial. Não estava programado, mas a NFL não gosta que eu tire um cochilo durante a tarde. Eu acordo, Russell Wilson foi trocado para o Denver Broncos e antes disso Aaron Rodgers renovou o contrato com o Green Bay Packers. Um dia bem agitado aí nessa... Que dia da semana que a gente tá? Terça-feira, né? E a gente tem que reagir aqui em tempo real. A gente tá gravando aqui 4h25 da tarde, horário de Brasília. E digo a gente porque eu tô aqui com meu amigo Matheus Vinícius, que você pode conhecer ele da antiga arroba dele, Brady Comunista, no Twitter. Já participou aqui do programa algumas vezes paralisação do podcast Cara dos Esportes. Eu chamei ele pra gente gravar de noite. Não, vai ser um programa tranquilo, sobre franchise tag e tal. Mas tivemos que mudar tudo, porque foi o dia mais quente aí do ano até agora na NFL. Matheus, seja bem-vindo novamente ao podcast Cara dos Esportes. E obrigado aí por ter essa disponibilidade de gravar mais cedo esse podcast emergencial. Que é isso, Gabriel. Eu amo podcast, eu escuto, acho que a coisa que eu mais faço na minha vida é escutar podcast, eu amo gravar podcast também. E boa tarde aí pro pessoal, um bom dia, boa tarde, boa noite. E simplesmente um plantão da Globo versão NFL aqui, porque esse foi o dia mais agitado dessa off-season. Vou até soltar a vinheta da Globo aqui na edição, né, do plantão de notícias. Mas vamos começar pelo Russell Wilson, né, que eu tava vendo um filme, aí eu acabei cochilando. Aí eu acordei. Aí veio uma mensagem do meu amigo, o Rodrigo Moisés, que participa aqui sempre. Vocês conhecem ele. E ele mandou uma mensagem dizendo: não acompanho mais a NFL. Parei de acompanhar a NFL. Aí eu, o que aconteceu? Aí ele, você não viu? O Russell Wilson foi trocado. E aí foi o Deus nos acuda, correndo, mandando mensagem pro Matheus, mandando mensagem pro pessoal, ver quem poderia gravar aqui. E inicialmente não saíram os detalhes da troca, mas agora a gente já sabe que o Seattle Seahawks recebe 2 escolhas de primeira rodada, 2 escolhas de segunda rodada, 1 escolha de quinta rodada, o Drew Lock, quarterback dos Broncos, Noah Fant, tight end, e Shelby Harris, jogador de linha defensiva, na defensive tackle ali. Os Broncos recebem, obviamente, Russell Wilson e uma escolha de quarta rodada. A gente ainda não tem um ano direitinho aí de qual escolha é cada ano e tal, mas não é muita surpresa essa troca vir logo depois da confirmação de que o Aaron Rodgers vai retornar aos Packers, né? A gente vai falar mais sobre ela mais pra frente. Mas foi a saída do Russell Wilson já vinha sendo especulada. Era bem claro que na última off-season que ele não queria queimar a ponte dele, tal qual tipo Anthony Davis fez, né, com New Orleans Pelicans, né, e outros exemplos em todos os outros esportes, mas ele queria sair de Seattle. E agora ele consegue o desejo dele, ele fecha com o Denver Broncos. Russell Wilson, 33 anos, vai fazer 34 nessa temporada, o cara que já venceu o Super Bowl, já foi 9 vezes Pro Bowl, já foi segundo time All-Pro, um dos melhores quarterbacks aí da última década, ainda é um dos melhores quarterbacks da NFL, mesmo não vindo de um bom ano, que ele se machucou também, acho que isso faz tem um impacto muito grande. Mas, Matheus, vendo essa troca, vendo a compensação aí que o Seattle Seahawks recebeu pelo Russell Wilson, a gente tá aqui minutos depois da troca ter acontecido, né? Claro que a gente se reserva o direito de mudar de opinião daqui a alguns dias, né? Digerindo. Mas qual que é a sua reação de início aí ao ver esse negócio sendo realizado? Antes de tudo, eu quero fazer um disclaimer aqui rapidão, que é da diferença da posição do Russell Wilson em relação ao Aaron Rodgers, de pedir a troca pro time, de fazer toda essas negociações. Porque no caso do Aaron Rodgers, foi essa novela, show, saía repórter toda semana praticamente, e era desencontro de informação, ele falando que ia ficar, ele falando que queria testar o mercado, enquanto o Russell Wilson, a gente viu esses repórteres saindo, como tu já falou, de que ele estava querendo ser trocado. Inclusive, foi uma coisa tão tranquila assim, que eu achei que nem era verdade, e que aí do nada apareceu ele sendo trocado. Enquanto o Aaron Rodgers teve todo esse show e acabou simplesmente extensão com o Packers de 4 anos, tipo uma novela pra nada.
Então, eu acho que essa é a primeira parte importante, que eu acho que a forma como o Russell Wilson lidou com toda essa questão da troca foi uma forma muito mais respeitosa com o time, com a torcida, do que o Aaron Rodgers. Porque, enfim, né, ele não é exatamente uma pessoa muito fácil de lidar. Mas em relação a perdedores e vencedores dessa troca, eu acho que com certeza o Seattle Seahawks saiu como perdedor. Porque primeiro que o preço ele foi, achei baratíssimo, mesmo ele sendo um QB de mais de 30 anos, como a gente sabe, e como tu falou também que ele veio de lesão, ele ainda é muito bom. O Russell Wilson é um cara que tem nível para ser MVP, só não foi ainda, enfim, por questões ao acaso, assim, de jogadores que jogaram melhor do que ele numa temporada que ele faz, que ele tem estatísticas especiais, mas ele é um cara que tem um nível para ser MVP, pode ganhar do Super Bowl, pode levar o Broncos pro título, mas assim, o Drew Lock, o Noah Fant, o Drew Lock, eu acho que sinceramente vai ser só um QB de transição. O Noah Fant dá para se desenvolver para virar um bom tight end, mas tirando isso, eu acho que só dá para aproveitar mesmo só as picks de primeira rodada e o defensive line, né? Mas eu não acho que isso seja um preço suficiente para o time abrir mão de um QB como o Russell Wilson. Eu acho sinceramente que deve ter tido uma pressão muito forte do Russ para sair, ou ele deve ter se desentendido com o front office, porque eu não vejo sentido nisso, assim, porque pelo que a gente estava vendo dos reports, eles estavam numa discussão sobre quem queria continuar no time, se seria o Pete Carroll ou se seria o Russell Wilson, porque estava tendo um atrito entre os dois. E pelo que a gente viu agora, parece que o Pete Carroll vai continuar no time, simplesmente o Russell Wilson que saiu. A gente não sabe ainda, obviamente, os motivos de se foi simplesmente porque o Russell Wilson quis, mas eu acho que, enfim, foi um preço muito barato e o Seahawks pode não se recuperar disso por um bom tempo. Porque, por mais que a gente fale como quarterback é a posição mais importante, o quarterback de elite é uma coisa assim, insubstituível na NFL. Não existe capital de draft, não existe jogadores de rotação bons o suficiente, ou até titulares bons de outras posições que possam tapar o buraco de um quarterback de elite, como o Russell Wilson. Assim, óbvio que se discute se ele é de elite ou não, mas ele é no mínimo assim, top 5 da liga, e pode ficar por ainda mais tempo. Então, enfim, né, eu acho que com certeza o Broncos ganhou nessa negociação aí. Inclusive porque eles têm um time muito, muito completinho já, mesmo abrindo mandando a frente, eles têm um bom grupo de recebedores. O Courtland Sutton é um bom recebedor, inclusive muito subestimado. O Jerry Jeudy ainda não produziu o que a gente esperava, mas ele veio como um prospecto absurdo. Ele tem... Vamos entrar na parte do Broncos um pouco mais pra frente, porque eu quero tocar nesse ponto que você falou do Pete Carroll, que eu acho que você tocou num ponto muito importante, né? E eu concordo com você que saiu barato, né? E assim, se o Seahawks recebe o que eles receberam, 2 de primeira rodada, 2 de segunda rodada e uma de quinta, vai ser um baita sucesso se eles encontrarem um novo Russell Wilson. Sendo que ele já tinha um Russell Wilson, né? É muito difícil encontrar um quarterback desse nível, né? Top 5, top 7, o que seja na sua mente. Mas é uma sensação estranha mesmo, né? Porque qualquer pessoa com um par de olhos e um cérebro viu nos últimos anos que o Seahawks vinha sendo competitivo antes desse ano, apesar do Pete Carroll e por conta do Russell Wilson, né? O Russell Wilson tem os problemas dele, ele não é um quarterback perfeito, não existe quarterback perfeito, depois que o Tom Brady se aposentou, claro, mas ele tinha seus problemas, mas ainda assim ele que carregava esse time. E o Pete Carroll, com muito da mentalidade dele que simplesmente não funciona mais nos dias atuais, né? Ele era um time que tinha uma abordagem muito conservadora no ataque e tudo mais, e você sai da última temporada, que foi desastrosa, muito por conta também da lesão do Russell Wilson, que não é uma lesão que me preocupa a longo prazo, né? Foi na mão, não é uma coisa, ele rompeu o tendão de Aquiles, ele, sei lá, ferrou o ombro, não foi isso. Então não me preocupa a parte física do Russell Wilson, ele é um cara que se cuida muito bem, investe muito dinheiro no corpo, então ele é um cara que tá se preparando já há muito tempo para ser um desses quarterbacks que chega ali em alto nível ainda aos 40 anos, esse tipo de coisa, né?
Mas você sai disso tudo, desses últimos anos todos, e quem fica em Seattle é o Pete Carroll, é o John Schneider, e o Russell Wilson agora tá no Broncos. É muito decepcionante pro torcedor do Seattle Seahawks, eu imagino. Porque é isso que o Matheus falou, não tem valor que você consiga compensar o Russell Wilson, né? O Russell Wilson, quarterback, esse é um esporte coletivo, mas o futebol americano é um esporte coletivo com um esporte individual embutido dentro dele, que é o quarterback. O quarterback, ele é muito mais importante que as outras posições, né? Então, por mais que você use essas outras escolhas para encorpar o time, e o Seahawks certamente tem muitos buracos, e muito por conta de trocas que não deram certo, principalmente a do Jamal Adams, você ainda não consegue compensar o impacto do Russell Wilson. E a sensação que eu tive é meio que o Russell Wilson tava de saco cheio do Pete Carroll, da abordagem da equipe, e ele quis sair, o Pete Carroll ficou, e aí ele quis sair. E eu nunca abriria a mão do Russell Wilson se eu fosse a diretoria do Seattle Seahawks, porque claramente o Pete Carroll já deu. Ele, grande treinador, um dos melhores treinadores aí da era moderna da NFL, mas passou o tempo. Era hora, 2 anos atrás, de ter contratado um head coach com ideias mais novas, virado pro ataque e tal. E se a permanência do Pete Carroll custou a saída do Russell Wilson, é um desastre pro Seahawks. Não deveria... A prioridade A, B e C deveria ser a permanência do Russell Wilson. Claro que existe a chance do Seahawks achar que a oferta foi boa. O que, assim, é um pouco mais do que os Rams pagaram pelo Matthew Stafford. Foi 2 escolhas de primeira rodada, né? O Matthew Stafford, não foi? Não lembro. Mas eu acho que sim. Acho que foi isso, e mais uma escolha de terceira rodada e tal. Negócio assim. Se quiser procurando aí, eu vou falando aqui. Sim, eu só queria voltar agora pro ponto do Denver Broncos, que, assim, como você falou, né? Ele encontra... Eu gosto dos wide receivers, né? Não só o Courtland Sutton e o Jerry Jeudy, né? Eu acho que o Jerry Jeudy é potencial ainda, né? Ele ainda não conseguiu encaixar, e com a situação de quarterbacks lá, dá pra entender ele não ter conseguido encaixar. Mas já tem o KJ Hamler também, que eu acho que tem potencial. O Tim Patrick também. A linha ofensiva é bem sólida. Claro que o Noah Fant era um cara talentoso, mas tem que abrir mão de alguém ali nesse grupo, né, pra adquirir o Russell Wilson. Mas a minha questão, Matheus, você vai pra uma divisão que é uma briga de foice no elevador. Você vai pra uma divisão que tem o Justin Herbert e tem o Patrick Mahomes. E tem o Derek Carr, que foi pros playoffs no ano passado, fez a melhor temporada da carreira dele, na minha opinião. A gente tem certeza que se o objetivo do Russell Wilson é maximizar os últimos anos dele, essa reta final da carreira dele, seja 3, 4, 5, 7 anos, a gente tem certeza que ele tomou a melhor decisão? Essa questão da divisão é muito complicado, porque agora virou com certeza a divisão mais disputada da liga. E mesmo que ele passe pela divisão, a conferência também é muito complicada. A conferência é muito difícil, a AFC tá muito difícil. E assim, essa divisão colocou o patamar de quarterback médio lá em cima, porque o quarterback médio dessa divisão é tipo um top 10 de quarterbacks da NFL. Matheus, rapidinho, só pra lembrar o pacote aqui do Stafford, que eu consegui encontrar aqui, foram 2 escolhas de primeira rodada, uma escolha de terceira e o Jared Goff. É mais que o Russell Wilson recebeu, que o Seahawks recebeu, mas não é muito mais, enquanto o Russell Wilson é muito melhor do que o Matthew Stafford. Então... eu acho que também são circunstâncias, né? Sim. Eu acho que essa questão da relação do Russell Wilson com o Pete Carroll, e ele tá forçando uma troca, fez talvez o Seahawks aceitar um valor menor do que, obviamente, o Russell Wilson merece. Mas mesmo assim, eu acho que assim, foi um move muito inteligente do Broncos. Foi. Porque eles podem ser o terceiro time a dar esse all-in de pegar um quarterback e ganhar no primeiro ano, ou então, pelo menos ganhar no intervalo curto de tempo. Mas, tipo, esse padrão de você dar o all-in e buscar o quarterback de elite, a gente já tá vendo aí nesses últimos anos que é uma coisa que realmente funciona. O Tampa Bay conseguiu quando trocou pelo Tom Brady.
o Rams conseguiu trocando pelo Stafford, e agora o Broncos pode conseguir. Mesmo com a divisão muito forte, e essa divisão é muito difícil, o Russell Wilson é o cara que tem potencial para levar esse time um patamar muito mais acima. E conseguir até levar essa divisão e levar essa conferência. Porque assim, a gente fala, obviamente, o nível dos times nessa divisão é muito boa, conta muito dos seus quarterbacks, mas todos os times têm problemas. O Broncos tem problemas mesmo, mas, por exemplo, o Chiefs tem problemas, a gente viu esses problemas sendo explorados na final da AFC, e, enfim, durante todo o decorrer do começo da temporada, dessa última temporada. O Raiders foi para os playoffs, mas a gente também viu os problemas, e, enfim, o Derek Carr agora é o pior quarterback dessa divisão. Embora ele seja um bom quarterback, sendo o pior quarterback, ele ainda é o pior quarterback dessa divisão. Então, assim, por mais que seja uma briga forte, uma briga pesada, eu acho que é uma coisa que não acho que seja impossível o Broncos levar essa divisão, sabe? E passar os próximos anos vencendo essa divisão, ou pelo menos estando ali no topo e levando a conferência. Porque, assim, a gente pode falar que o vencedor dessa divisão é muito provável que esteja na final da AFC. Eu ia falar que provavelmente está, mas eu acho que talvez seja até quase certo que esteja, porque normalmente é Chiefs, antes era o Patriots, não é mais, mas é o Chiefs e agora o Bills, né, que a gente tá vendo. Então, se o Broncos vencer do Chiefs essa divisão, acho que é muito provável que a gente veja o Russell Wilson na final da AFC. Sim. Ele tem capacidade para levar o time para a vitória da divisão, da conferência e chegar no Super Bowl. Tem condições sim. E assim, eu não sei se foi a melhor decisão pro Russell Wilson, né? Se o objetivo... Assim, ele pode querer jogar em Denver, ele quer o desafio, e ele acha que é uma situação melhor e tal, e não... Assim, atleta profissional, o cara tem muitas vezes uma confiança irracional, né? Mas assim, pro Denver Broncos, ainda mais pelo preço que foi, que não foi barato, claro, ele não foi de graça, mas é um preço considerável. Mas o Denver Broncos também, porque o Chargers e o Chiefs têm ótimos quarterbacks, ele não vai dar pro punch na próxima década, né? Ele tem que tentar... exatamente. Tem que tentar competir, e tem condições de competir com esses dois, né? O Russell Wilson tá na mesma estratosfera ali de talento que o Mahomes, pra mim, é o melhor quarterback da NFL, e o Russell Wilson tá logo ali no top 5, provavelmente. Eu não parei ainda pra pensar de ranking e tal. E o Justin Herbert, ele tá atrás do Russell Wilson, mas não por muito. Estão no mesmo grupo ali. E a gente começou a ver, por exemplo, o Travis Kelce dar alguns sinais de desacelerar, né? E o Chiefs também tem falta ali talento nas skill positions, né? E o Chargers é o Chargers, né? Então dá pra vencer essa divisão. Só acho que um dos motivos pelo qual o Patriots foi essa dinastia, claro, você tem Tom Brady e Bill Belichick, mas é porque a divisão nunca apresentou um desafio, né, pros Patriots, né? Os Patriots sempre tiveram, e o Matheus é torcedor do Patriots, né, ele sabe muito bem isso. Os Patriots sempre de vez em quando começavam devagar e tal, se encontravam, mas eles sabiam que 6 jogos deles, na maioria dos anos, eram fáceis, e isso ajuda você a conseguir uma seed 1, e seed 1 é importantíssimo, ter o mando de campo e tal. Então, pro time, mesmo que não foi coincidência a gente ter visto aquele último jogo da temporada regular, que foi Chargers contra Raiders, que os dois times estavam com chance de ir pros playoffs, e se eles empatassem, os dois iam, porque assim, essa divisão é muito acirrada, e os 4 times têm condições totais de ir pros playoffs. É realmente uma divisão difícil. A tendência agora vai ser difícil você sair uma seed 1 da AFC Oeste, porque você não vai conseguir passar limpo na divisão, né? Exatamente. Você vai perder alguns jogos ali, enquanto agora os Bills têm uma divisão mais tranquila, que acho que é o principal time, né, da conferência fora da AFC Oeste, né? Claro que tem o Bengals, o Ravens e tal, mas eu acho que destino aí pro Russell Wilson é um desafio grande pro Russell Wilson. Agora, uma questão interessante dessa troca é que, pelo que eu vi o report do Adam Schefter, eles começaram a negociação fazem 2 semanas. Então, eu acho que foi um curto período de tempo, assim, entre a negociação e fechar o acordo. Então, acho que realmente estava com essa pressa. O Russell Wilson, talvez, sei lá, por questão de preparação, estava com essa pressa de fechar o contrato. E pode não ter sido a melhor escolha, no sentido de que a divisão é difícil,
mas talvez ele tenha considerado muito o fator do contexto da troca, a relação dele com o Pete Carroll, etc., a relação dele com o Seahawks, e também o fato do Broncos ser um time que tá bem completinho, né? Só faltava um QB pra encaixar. Mas realmente dá pra discutir isso, se foi a melhor decisão pra ele ter ido pro Broncos. Uma coisa que eu falava muito aqui no podcast é que eu não acreditava que o Aaron Rodgers ia sair porque eu não acreditava que tinha um destino melhor. Eu não achava que Denver era um destino melhor do que permanecer em Green Bay. Exatamente. E não tinha... Se falava muito do Russell Wilson no Giants. Falava... Mas, por exemplo, o Giants não teria condições nenhuma de dar um time a ele. Eu acho que ele considerou muito isso também, questão das armas, do corpo recebedores. O Washington parece que estava sendo muito agressivo, né? Atrás de um quarterback, mas o Washington também não tem tantas... Você tem Terry McLaurin e não tem tanta coisa assim, né? Denver tem um bom time, só que tem essa questão da divisão. E acho que um ponto importante, como boa parte do contrato fica atrelado ao time original, né? O time que adquire o Denver Broncos adquire o Russell Wilson, né? Numa troca, né? Mas aí sempre a parte garantida e bônus, essas coisas, ficam com o time original, né? Eu até acho errado, que acho que atrapalha um pouco as trocas na NFL. Mas enfim, o Russell, ao menos que ele já assine um novo contrato, o que é possível, mas ele tem 2 anos de contrato, 2022 e 2023, 24 milhões em 2022, o cap hit, segundo o Spot Track, 27 milhões em 2023, que pro Russell Wilson não é nada. É barato, muito barato. É um valor... A gente viu o contrato do Aaron Rodgers aí, 50 milhões por ano. 50 milhões, Então, você tem quarterbacks desse nível estão ganhando mais de 40 milhões de dólares por temporada, né? Então, ainda tem essa questão que o Denver Broncos recebe o Russell Wilson e recebe o Russell Wilson num contrato bem tranquilo para eles, né? Então, tem esse aspecto também. Só um ponto que eu quero destacar aqui, que eu tinha até anotado aqui, que é o Seahawks, eles tinham se encontrado, o front office, com o Matt Corral e o Malik Willis nesse combine. E são 2 quarterbacks que têm algumas características que são bem parecidas com o Russell Wilson. Então talvez eles já tivessem noção de que essa troca podia acontecer e eles estão talvez procurando um cara para substituir. Óbvio que você não vai conseguir substituir o Russell Wilson, e é óbvio que esses caras, se eles conseguirem ser metade do quarterback que o Russell Wilson vai ser muito já, mas é uma questão para ficar de olho. Eu acho que o Drew Lock vai ser um cara só de transição, e eles podem ir atrás de um quarterback já nesse draft. Eu acho que o Drew Lock ele é colocado mais na troca para limpar a sala de quarterback dos Broncos, né? Ele não é um fator de verdade, né? Ele é um cara que você limpa o cap ali também, né? Apesar do cap hit dele ser baixo, porque ele ainda tá no contrato de calouro, ele não é um fator de verdade. Eu não ficaria surpreso se ele não jogar em Seattle, mas assim, Seattle começa a reconstrução e é estranho você começar a reconstrução com o Pete Carroll. Com o Pete Carroll ainda lá, né? Com o John Schneider ainda lá, né? Se esse era o objetivo... Assim, se bem que também as coisas se materializam rápido, né? Provavelmente não era o objetivo de Seattle, né? Mas, enfim. Seahawks agora é um grandíssimo candidato a ter uma das piores campanhas da próxima temporada, né? Teve uma campanha muito ruim com o Russell Wilson na última temporada, né? Jogando a maior parte dos jogos. Lembrando de novo que ele se machucou. Mas, assim... Presumindo que eles não tem medalhão que eles possam trazer para a posição de quarterback, e sabendo todos os buracos que tem nesse elenco, o Seahawks vai se posicionar de uma forma que é bem provável que eles estejam no topo ou próximo dele no próximo draft, que, ao que tudo indica, tem boas opções na posição de quarterback, né? Tem um quarterback lá de Alabama, né? Que o pessoal fala, que me fugiu o nome agora. Isso, Bryce Young. Tem um cara de Ohio State também. Então, pode ser uma boa alternativa também, né? Você começa a reconstrução, tem, sei lá, a terceira escolha do draft no próximo ano, umas escolhas extras dos Broncos, traz um novo quarterback e reconstrói. Mas acho que vai demorar um pouco pra gente ver o Seahawks competindo novamente. Eu concordo. Eu acho bem estranho terem começado essa reconstrução com o Pete Carroll e não com o Russell Wilson. Eu acho meio louco assim de pensar que um time escolheu o Pete Carroll,
Assim, existem poucos treinadores na NFL que valem você escolher ele em vez de ser o quarterback da franquia. Eu acho que só talvez o Bill Belichick, acho que nem o Andy Reid eu ficaria com ele e trocaria o Mahomes. Então acho que foi uma decisão que claramente saiu do controle, sabe? Não foi o plano deles. Acho que eles só foram se adaptando à situação. O Russell Wilson deve ter colocado na cabeça de que queria ser trocado mesmo. E eles devem ter pensado, se ele vai sair de qualquer forma, vai ser trocado, a gente fica com o Pete Carroll. Pode ser, acho que é um cenário provável também. Pra gente encerrar e passar pra Aaron Rodgers, pergunta que eu te faço, Matheus, hoje tá passando um carro do ovo aqui na minha rua, não sei se vocês estão ouvindo. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, parabéns pra todas as ouvintes do podcast Cara dos Esportes. Como é que você vê o Denver Broncos ali na ordem de favoritismo dentro da AFC? Eu, particularmente, eu acho que Chiefs e Bills entram na próxima temporada acima dos demais. Claro que não significa que eles vão ser... Vai ser a final, com certeza, a final da AFC, Bills e Chiefs, né? Tem muitas variáveis, é um jogo só, não é série melhor de 7 que nem a NBA, então acidentes acontecem e tal. Mas acho que em termos de força, eu coloco Chiefs e Bills na frente. Um pouco abaixo, eu vejo um grupo de times que podem brigar ali no topo, que eu vejo Baltimore Ravens, eu vejo Cincinnati Bengals, eu vejo Los Angeles Chargers e eu vejo agora o Denver Broncos. Eu diria que esse top 6 que eu vejo na AFC nesse momento. E você? Eu concordo, mas por enquanto o meu top 1 e 2 é o Buffalo Bills e o Cincinnati Bengals. Eu acho que o Chiefs mostrou uns problemas que eram problemas que, desde que o Mahomes chegou, são problemas que é questão de controlar o passe, controlar o fundo do campo e ele ter problemas o Mahomes, no caso, ter problemas de se adaptar a isso. Então eu acho que, enfim, os times vão começar a explorar isso cada vez mais, se tiverem boas defesas, no caso. Mas, por exemplo, o Broncos tem uma boa defesa, tem uma boa secundária, e eles podem com certeza explorar isso, de fazer como o Bengals fez na final da AFC, que é dropar 8 na cobertura, deixar 3 fazendo pressão, o Mahomes vai ter que se livrar da bola cedo, ou vai ter que ficar explorando as zonas curtas do campo. E se o quarterback não tiver paciência para isso, como o Mahomes muitas vezes não teve, ele vai acabar fazendo besteira, vai lançar uma pick, uma interceptação. Então eu acho que o Chiefs ele ainda fica um pouco abaixo, porque precisa mostrar adaptação a isso, em relação a essas questões de Mahomes, e precisa melhorar um pouco a defesa ainda. Por isso eu acho que o Broncos fica em quarto lugar. Eu acho que é o Bills em primeiro, Bengals em segundo, o Chiefs em terceiro e o Broncos em quarto. Em quarto porque, enfim, a gente não sabe ainda como é que o Russell Wilson vai se adaptar ao Broncos, como vai ser o fit dele, se ele vai se adaptar logo no começo, como foi o Tom Brady e o Matt Stafford. Aliás, um ponto que a gente acabou não tocando, um novo head coach, né? O Nathaniel Hackett, ex-coordenador ofensivo dos Packers. Exatamente. Tem isso também. Então, precisa ter toda essa sinergia do ataque, e eles precisam criar esse vínculo, né? Porque é muito importante o vínculo do quarterback com os recebedores, com a linha ofensiva. Então, se o Russell Wilson conseguir fazer essa transição de uma forma suave, eu acho que tem chance de ser segunda ou terceira força na AFC. Mas pra mim ficam esses 4. Eu não colocaria o Chargers ainda, porque, enfim, né? O Chargers é esse time que a gente... É o Chargers. Peraí, passou um carro aqui. Mas o Chargers é esse time que a gente sempre fica, não, próximo ano vai ser o ano do Chargers, e nunca é o ano do Chargers. Se bem que nesse ano eles tinham realmente força de ir pros playoffs, mas não foram, né? Essa é a questão. Verdade. Pra encerrar mesmo, o desequilíbrio das conferências agora é gritante. Com certeza, com a apostadoria do Tom Brady. Porque a gente, assim, eu acompanho a NFL há bastante tempo, né, desde 2009, e eu lembro quando eu comecei a acompanhar a NFL, a AFC era bem mais forte que a NFC, e isso foi mudando. Eu acho que de uns 5 anos pra assim, até 2 anos atrás a NFC era bem mais forte que a AFC, e agora a gente vira de novo. Porque agora a gente olha para uma situação que na AFC, pensando em quarterbacks, você tem Josh Allen, Patrick Mahomes, Derek Carr, Justin Herbert, agora Russell Wilson, Joe Burrow, Lamar Jackson.
Você tem, possivelmente, o Trevor Lawrence virando o Trevor Lawrence. Você tem o Titans com o Ryan Tannehill, que tem sido um quarterback muito bom nos últimos anos. E você olha pra NFC... o melhor quarterback da NFC é o Aaron Rodgers, claro. Mas aí você tem Matt Ryan, você tem Kirk Cousins, você tem Kyler Murray, Matthew Stafford, você tem A questão Dak da NFC Prescott. é justamente isso. É que os melhores times, os melhores quarterbacks já são mais velhos. O Aaron Rodgers já tá velho, já tá em fim de carreira, o Matt Stafford já não é mais jovem. E a AFC renovou o talento de uma forma assim que os QB jovens estão indo aí. Enquanto na NFC o Kyler Murray ainda precisa se provar e etc. Falando em quarterbacks velhos, Aaron Rodgers renovou com o Green Bay Packers e saiu a notícia inicialmente do Pat McAfee. Ah, mas Gabriel, por que você vai confiar no Pat McAfee? O cara era punter dos Colts. Mas o Pat McAfee, ele tem um dos programas mais populares dos Estados Unidos sobre a NFL. Ele é um cara muito bom, né, de mídia, assim, e tal. Ele é bem humorado e tal. E toda semana, quase toda semana, ele recebe o Aaron Rodgers no programa dele, né? Tanto aquele caminhão de merda que o Aaron Rodgers falou, né, de ciência falsa, assim, aqueles absurdos que ele falou nos últimos meses, desde a temporada, foi tudo no programa do Pat McAfee. Hoje o Pat McAfee, hoje aqui a gente tá gravando terça-feira, ele noticiou que o Aaron Rodgers simplesmente falou pra ele que ele permaneceria em Green Bay, que ele tinha decidido. Saiu a notícia do Ian Rapoport, né, que é um insider da NFL Network, que o Aaron Rodgers renovou por 4 anos, $200 milhões, que seria uma média salarial de $50 milhões, mas na verdade diminuiria o cap hit dele esse ano, porque, assim, a gente fala muito em média salarial, mas o jogador, se ele assina um contrato de $10 milhões por 5 anos, ele não recebe $20 milhões por ano. Ele pode ter um ano que ele recebe 10, um ano que ele recebe 30, é um quebra-cabeça que os times fazem, né? E a gente não tem ainda detalhes direitinho de como tá o contrato do Aaron Rodgers, mas o Pat McAfee disse que não é $200 milhões. O Ian Rapoport, ele permanece, ele garantiu o report dele, e outros sites grandes nos Estados Unidos estão indo com esse report de 4 anos, $200 milhões, mas parece estar bem claro que o cap hit do Aaron Rodgers esse ano, que seria altíssimo, seria de $46 milhões, parece que vai ser reestruturado esse ano, então a maior parte do dinheiro a gente vai ver mais pra frente. E isso dá uma folga pro Packers usar a franchise tag no Davante Adams. A gente vai ter mais detalhes do contrato do Aaron Rodgers mais pra frente. Mas enfim, ele é um quarterback de 38 anos, assinou um contrato de 4 anos e permanece em Green Bay depois de uma grande novela. 2 grandes novelas, né? 2 temporadas dessa novela, só a segunda temporada foi mais curta. A gente tem que lembrar que em 2020 a equipe selecionou Jordan Love na primeira rodada, tal qual Sun Tzu, mestre da guerra, né? Da arte da guerra, né? Motivaram Aaron Rodgers a conquistar 2 MVPs, claro, brincadeira. Mas assim, ele vem de 2 temporadas de MVP, chegou numa final de conferência numa temporada, caiu no Divisional Round na última. Assim, o pessoal brinca, pipoqueiro e tal. Muita gente não brinca, muita gente fala sério. Mas assim, eles estão indo longe a cada temporada, né? Uma hora eles vão ao Super Bowl ou não vão ao Super Bowl porque é um jogo, né? Às vezes você perde e às vezes você nunca vence outro Super Bowl e muitas vezes é azar. Mas enfim, Aaron Rodgers vai permanecer em Green Bay e eu recupero o que a gente falou agora há pouco, Matheus. Você olha pro cenário da liga, eu cheguei a falar isso em outros programas. Quando o Tom Brady tava pra sair do Patriots, você tinha o Tampa Bay Buccaneers precisando de um quarterback e com muito talento no ataque, com um ótimo head coach, né, Bruce Arians, e você tinha o Chargers também com muito talento no ataque. Eram 2 destinos bons para quarterbacks. Esse ano você tinha Denver com a questão da divisão ser brutal. Então eu não conseguia ver um destino pro Aaron Rodgers melhor do que Green Bay. Por isso que sempre foi meu palpite que ele ia permanecer nos Packers. E agora ele permanece. E não tinha mesmo, né? Ele vai sair pra jogar, né, AFC Oeste. Ele vai sair da NFC, que é o caminho mais fácil pra chegar no Super Bowl. E é o objetivo dele, pelo que ele fala, chegar em mais um Super Bowl, né? Ele que tem um na carreira. Então faz sentido, né? Ele permanecer em Green Bay. Com certeza. A gente vê o
o Packers perdendo nos playoffs. Fazem alguns anos já de forma consecutiva, mas a gente não pode esquecer que eles ainda estão sempre lá, de forma quase que ininterrupta, todos os anos, indo para os playoffs, chegando na final da conferência, muito por causa da comissão técnica, mas muito também por causa do talento do time. O time tem muito talento no ataque, o grupo de running backs é bom, o grupo de recebedores não é muito bom, mas tem o Davante Adams e conseguiu renovar um pouquinho de talento com o tight end, mas estava tendo problemas, acho que muito por conta do próprio Aaron Rodgers, de questão psicológica, de questão enfim, de foco mesmo. É meio que inexplicável todas essas pipocadas do Rodgers nos playoffs. Mas, cara, rapidinho, o Aaron Rodgers acabou de twittar, ele falou aqui: olá a todos, só queria esclarecer algumas coisas. Sim, estarei jogando com os Packers no próximo ano. No entanto, os relatos sobre eu assinar um contrato são imprecisos, assim como os supostos termos do contrato que assinei. Estou muito animado para voltar. Então, ele tá... exatamente o que o Pat McAfee falou. Ele tá negando que... Basicamente tá dizendo que ele não assinou por $200 milhões, né? Então... Sim. É complicado essa questão do valor, né? É uma coisa que a gente tinha conversado até, que, tipo, tava estranho esse valor, que se o Aaron Rodgers quer vencer nesses últimos anos de carreira, ele tem que fazer um contrato mais amigável com o Packers. Não tem outra forma. Se ele quer que o time adicione peças para ele, se ele quer que o time seja bem construído, ele precisa dar um desconto. Sim, ele tem o direito de querer... Ele tem direito de ser compensado como ele vale. E se você, assim... Com certeza. Se não existisse um teto salarial na NFL, fosse futebol europeu, o time paga o que ele quiser pagar e o que ele tiver condição. Todos esses quarterbacks, esses principais quarterbacks, receberiam bem mais. Eles valem mais, né? E é assim, ele vai receber 1/4 do cap quase. Mas ele vale 1/4 do cap, né? Ele é tão importante, né? Mas tem esse outro ponto também. O Aaron Rodgers tem 38 anos e se o objetivo dele é mesmo maximizar as chances dele de vencer um Super Bowl antes de se aposentar, o segundo Super Bowl antes de se aposentar, né? Ele que já venceu um. Não faria muito sentido ele assinar por tanto dinheiro assim, né? Até porque ele já é um dos quarterbacks mais bem pagos da história da NFL. De novo, é o dinheiro dele, né? Então não tô aqui querendo falar... o pessoal gosta muito de falar, o fulano tem que aceitar menos, né? Mas porque não é o dinheiro deles, né? Porque na nossa vida, ninguém aceita menos do que pode conseguir. Ele tem esse direito. Mas realmente é o que a gente tava conversando mesmo. Soou estranho esse valor, né? Até porque supera muito do Patrick Mahomes, né? O Patrick Mahomes recebe $45 milhões por temporada e é o quarterback mais bem pago da NFL. E você supera esse valor em $5 milhões por ano para um cara de 38 anos, por mais que ele venha de 2 MVPs, soou estranho, né? Mas a gente só vai saber mesmo quando... Se fosse para testar o mercado, se fosse para receber esse valor alto, ele testaria o mercado. Sim, com certeza algum time estaria disposto a pagar isso, até mais por ele. Maximizar então, o valor, né? Chegar no mercado aberto mesmo. Exatamente. Eu acho que com certeza não foi isso. Eu acho que com certeza eu acho que... a gente acaba sempre falando... Eu não posso ser com certeza. Eu não posso ser com certeza, mas eu acho que realmente não foi isso. Que ele gosta de Green Bay, gosta de ficar lá. Eu até vi o Pat McAfee falando sobre isso, que a relação dele com o front office, com o general manager, melhorou muito com o tempo. Eles tinham muitos atritos, mas foi melhorando muito. Então eu acho que tem todos esses fatores. Ele gosta do time, da franquia. Ele já tem uma boa relação agora com o front office. Ele tem um time completo, ele tem um Davante Adams. Então, assim, pra qual outro lugar ele iria? Não faz muito sentido, né? E, assim, a discussão sobre os valores vai ser quando a gente tiver os valores, né? Mas a permanência dele acho que é a melhor mesmo, né? E, claro, é sempre divertido quando um quarterback muda de time, né? Menos pra torcida desse time, né? O Matheus passou por esse trauma recentemente, né? Com Tom Brady deixando os Patriots, mas é o que a gente falou, né? É o melhor destino. Agora vamos aguardar pra ver os valores e... que faz muita diferença nesse caso, né? Porque o Packers está numa situação contratual de teto salarial complicada e tem que permanecer o Davante Adams. Eu acredito que... Sim, a gente vai ver esse contrato baixando o número dele esse ano, mas dando algumas garantias pro futuro. Não sei se no final vai ser tão longe assim desses
200 milhões, mas também tem um negócio que os times estão usando muito hoje em dia, que é o tal do Voidable Years, né? Que você renova por 4 anos, mas os últimos 2 anos eles são cancelados automaticamente e serve só pra espalhar o bônus de assinatura, né? Aí o cara recebe 70% do valor do contrato no bônus de assinatura, então muita coisa complicada que a gente vai a gente vai aprender mais pra frente, mas assim, não levando em consideração o valor, Matheus, aí sabendo que o Aaron Rodgers vai ficar e que provavelmente o Davante Adams vai ficar, até porque o Aaron Rodgers, ele meio que atrelou a permanência dele ao Davante Adams ficar também, né? Então se ele já tá garantido que ele vai ficar, é porque o Davante Adams vai ficar também. O que a gente falou da NFC vale, né? A conferência tá totalmente aberta, né? E ele é o melhor quarterback por uma boa margem, boa margem, e assim, de novo, é complicado, o NFL tem muitas variáveis e num jogo só tu lança um passe desvia, é interceptado, muda tudo e acaba com a temporada toda, mas pelas forças dos times nesse momento, qualquer coisa que seja os Packers não indo ao Super Bowl, a sensação seria de fracasso, né? Olha, eu falei isso em todos esses últimos anos e o Packers não tá chegando nos playoffs, e muito por causa do Aaron Rodgers também. Como eu tava falando, é uma questão complicada, pra mim é quase incompreensível, assim, o porquê do Aaron Rodgers não ir bem nos playoffs, e especialmente na reta final dos playoffs. Mas eu penso que tem muito uma questão psicológica, sabe? De que chega nos playoffs, chega naquele momento no clutch time, e ele é um cara que tem dificuldade. Que ele não consegue lidar muito bem com o gerenciamento do jogo, não consegue lidar muito bem com a adaptação. Mas, assim, é uma questão de como força, abstratamente, assim, o Packers como força, como um time forte. Pra mim é o melhor time da NFC, mas é o melhor time da NFC fazem alguns anos já, e não tá conseguindo chegar no Super Bowl. Não tá conseguindo vencer a final. O resto da NFC que tá piorando, né? Exatamente, o resto da NFC tá piorando, mas, por exemplo, o 49ers conseguiu passar, e o 49ers eu nunca pensei, não cheguei nem a cogitar o 49ers, no começo da temporada, no caso, o 49ers chegando onde chegou nos playoffs. Então, assim, você ter um time que consegue se adaptar e tem essa capacidade de adaptação, tem um técnico que tenha essa capacidade de adaptar o time todas as situações de jogo, é muito mais importante do que a força bruta do time, no sentido de, tipo, de comparar talento com talento, sabe? Como talento, o Packers é o melhor time da NFC, eu não tenho dúvida disso, e se fosse para apostar hoje, eu apostaria eles indo pro Super Bowl. Mas eu não ficaria surpreso se eles não fossem, se eles caíssem pro 49ers, se eles caíssem pro Rams, e etc, porque é um cenário que a gente tá vendo acontecer ano após ano. Eles caíram pra Tampa, eles, mesmo sendo o Aaron Rodgers fazendo aquela temporada de MVP, eles caíram pro Tom Brady, com o Tom Brady lançando 3 interceptações seguidas naquele jogo, foi surreal. Então, assim, eu acho que, por mais que o nível da NFC tenha baixado e seja uma conferência aberta, fica essa questão aí de que realmente, se o Rodgers realmente não precisava de um fresh start, um novo recomeço em outro time, para poder dar uma limpada nessa cabeça. Talvez seja esse o problema, né? Talvez tomar a vacina também possa ajudar. Bem que a NFL parou com todos os protocolos agora, né? Então é cada um por si agora. Entendo. Agora... Mas enfim, né? Essa personalidade dele de meio hippie, assim, new age, eu acho que às vezes pode prejudicar ele. Eu tô brincando, tá? Mas eu acho que realmente pode ser um problema de mentalidade, porque a gente tava falando sobre isso, sobre como o quarterback é a posição mais importante do futebol americano, como na NFL eles são claramente mais importantes. E uma parte muito importante que às vezes é subestimada do jogo do quarterback é a parte da mentalidade. É de se controlar, de conseguir fazer a leitura certa, no momento certo, de conseguir produzir no clutch time. E o que a gente viu foi o Aaron Rodgers perdendo recebedores livres, inclusive o Davante Adams, que é um cara que ele sempre olha no último jogo de playoff. E assim, por mais que todo quarterback vai perder jogador livre, isso é uma coisa que todo mundo passa, Tom Brady, Patrick Mahomes, o próprio Aaron Rodgers que veio MVP, você tem que, assim, no momento que aperta, você está num jogo de playoff, no momento aperta, você tem que minimizar esses erros. Não tem como, não é aceitável
você continuar cometendo esses mesmos erros ano após ano. Então, por mais que... Não, pode completar. Então, por mais que seja um time completo, por mais que o Aaron Rodgers seja o atual MVP, e pra mim, ele seja o melhor quarterback da NFC, o melhor quarterback da NFL, mesmo assim, eu fico me perguntando se não seria uma boa ideia ele realmente ter saído de Green Bay. Por mais que o time seja o time mais completo e o melhor cenário pra ele, eu não sei, parece que tem alguma coisa que faz o Aaron Rodgers ter essas complicações de final da temporada. É uma coisa complexa de analisar. Mas enfim, a gente não tá dentro da cabeça. Colocaria. Não tá dentro da cabeça dele. A gente não tá dentro da cabeça dele. Mas assim, uma coisa é certa, o Packers não vem produzindo como deveria produzir. Verdade. Não tá correspondendo. Só pra gente encerrar aqui, os Packers oficialmente usaram a franchise tag no Davante Adams, né? Então, eles têm agora até junho, mais ou menos, lembro o dia certo de junho pra renovar o contrato, mas pelo menos por mais uma temporada garante a permanência do melhor wide receiver da NFL. Então é isso, pessoal. Agora, rapidinho, uma coisa que a gente deixou passar em branco é a situação do Jordan Love, né? Que provavelmente não vai entrar em campo mais, né? Vai ser trocado, pelo menos não por Green Bay. Meio o Jimmy Garoppolo, né? Que foi draftado pra ser tipo o herdeiro, né? E acabou sendo trocado antes do... Acaba sendo trocado antes. Eu acho que o Jordan Love vai ficar só nessa mesmo, de uma promessa, e nunca vai entrar em campo. Eu nunca vi nada dele também em campo que me... Assim, temos que ver o Jordan Love em campo, né? Eu não... Era um talento mais bruto, assim. Ele é um cara que tem capacidade de fazer lançamentos incríveis, mas na hora de fazer a leitura e na hora de tomar a decisão é um cara bem questionável. Jogou pouquíssimo também, né? É difícil fazer uma análise. Avaliar isso. Mas assim, só resumindo, eu acho que foi a melhor decisão pro Packers, com certeza o melhor cenário pro Packers de ter renovado. Pro Rodgers também foi porque, enfim, é o melhor time, mas fica essa dúvida aí se algum dia esse time do Packers, que é um time muito forte, vai conseguir pelo menos pagar as expectativas, né? Vai conseguir pelo menos suprir as expectativas em relação a esse time. Qualquer coisa é muito perigosa ter expectativa na NFL. Qualquer coisa menos que o Super Bowl vai ser uma decepção. Matheus, muito obrigado pela sua participação. Siga ele lá no @Antiduring, DUHRING. Eu não sei o que isso significa. Então, se for... É o título de um livro. Hã? É o título de um livro que eu gosto. Sim, eu nunca li. Para os apoiadores, lembrando o podcast oferecimento dos apoiadores, né? Sem vocês eu não estaria aqui gravando esse podcast emergencial. Vai ter programa hoje ainda, também exclusivo para vocês, que vai ser sobre as franchise tags. A gente não incluiu aqui porque a janela fecha às 18 horas, horário de Brasília, e a gente tinha que correr com esse episódio emergencial. Então vai ter esse outro podcast exclusivo para os apoiadores. Se você quer apoiar o meu trabalho e ter acesso a esses conteúdos extras, o link tá na descrição, planos começando a partir de R$10 por mês. Podcast Cara dos Esportes agora nesse feed aqui volta na sexta-feira com um programa sobre NBA. Então, até lá. Tchau.